Fala aí, rapaziada, tudo bem? Sou o Soldado Host, professor do implacável concurso de legislação institucional. Estou aqui hoje para fazer uma aula inteiramente gratuita para os senhores, para dar aquele início, start aí do estudo dos senhores em legislação institucional. Então, o que eu quero aqui nessa aula aqui? Eu quero passar os pontos, né, da matéria que vão startar a sua mente aí para vir para o implacável concurso e fazer parte aí do nosso time de alunos que vão ser aprovados no concurso da PMC, que já há previsão aí do governo para sair esse edital, até mesmo porque, senhores, nós atualmente temos uma turma que vai se formar em dezembro e logo logo vai haver o concurso, né, para repor aí os claros da PMC, bem como para ter aluno lá no curso de formação no centro de ensino e não ficar, né, um vácuo aí no efetivo da PM, tá certo? Então tá lá, meus amigos. Me segue no Instagram ali, Leonardo_Host, e tem meu e-mail caso tenha alguma dúvida aí, leonardo_host@hotmail.com. Senhores, então olha só, Lei 587 de 2013, Lei de Ingresso na PMC. É uma lei importantíssima para os senhores que vão realizar o concurso e que vão adentrar no concurso e fazer todas as fases, porque ali é a base para montar o seu edital. E para isso nós precisamos verificar o quê? Ver os requisitos. Então a gente vai partir para o artigo 2 da Lei 587 e vamos verificar esses requisitos, tá certo, senhores? E vamos tirar o tiratema de cada inciso desse artigo, tá certo, senhores? Então vamos lá, vem comigo, tá certo? Implacável Concursos, juntos somos implacáveis. Então, senhores, aqui, artigo 2º, são requisitos para ingresso nas carreiras das instituições militares. Inciso 1, ter nacionalidade brasileira. Senhores, então, ter nacionalidade brasileira é algo que está em consonância com a nossa Constituição Federal, pois o artigo 12, parágrafo 3º da Constituição é o dispositivo constitucional em que vai trazer os cargos que são privativos de brasileiro nato. Ou seja, para ser um policial militar da PMC, não necessita ser brasileiro nato, simplesmente ser brasileiro, seja nato ou naturalizado. Em continuidade, eu trago aqui uma curiosidade que está no artigo 6º do Estatuto dos Policiais Militares de Santa Catarina. Lá diz o seguinte, senhores: para ser oficial da PMC, exige que se seja brasileiro nato. Por óbvio, senhores, esse dispositivo ele não foi recepcionado por nossa Constituição. Então, caso o senhor vá fazer a prova para oficial, fique atento quanto a esse requisito, pois se ele for cobrado, é facilmente combatido com um mandato de segurança, tendo em vista que o cargo de oficial da PMC, né, pela nossa Constituição Federal, não é privativo de brasileiro nato. Tá certo, senhores? Beleza? Vamos lá então, vamos ver o inciso 2. Estar em dia com os deveres do serviço militar obrigatório, no caso de candidato do sexo masculino. Senhores, então a gente sabe já que no nosso país o serviço militar é obrigatório. Seja o senhor ter servido às Forças Armadas ou não, você terá que estar quites com esse serviço militar. E como eu estou quites com o serviço militar? Ou você vai ter o CDI, que é o Certificado de Despesa de Incorporação, ou o senhor vai ter um certificado de reservista, tá certo? Então, no momento em que for exigida a documentação para a matrícula, esse requisito tem que ser preenchido, tá certo? Não é no momento que você vai se inscrever no concurso, tá certo, senhores? Então, caso os senhores ainda estão aí com alguma pendência, dá tempo suficiente de correr atrás, tá certo, meus amigos? Vamos lá, vamos ver aqui o inciso 3. Apresentar declaração em que conste se sofreu ou não, no exercício de função pública, penalidades administrativas conforme a legislação aplicável. Senhores, basicamente aqui querem verificar com aquele cidadão que é servidor público ou foi servidor público se ele sofreu ou não
penalidades. O que seria penalidades? Se ele sofreu alguma punição administrativa, se ele respondeu procedimentos administrativos disciplinares na instituição a qual estava exercendo suas funções. Tá certo, senhores? Senhores, agora vamos verificar aqui a questão da altura. Fala assim, possuir altura não inferior a. Então, veja bem, senhores, até mesmo está arriscado ali por conta que houve uma alteração feita pela Lei 748 de 2019. O que aconteceu? A Lei 748 de 2019, ela trouxe um novo artigo, né, uma nova visão, né, do inciso 4, que falava o quê? As femininas de 1,60 m vieram para 1,55 m de altura para entrar na PM. Os masculinos de 1,65 m vieram para 1,60 m para entrar na PM. Porém, senhores, esse dispositivo, por vício de criação, ele foi declarado inconstitucional. Pois bem, o artigo 50 da Constituição Estadual fala o quê? Que para criar leis complementares ordinárias, há alguns requisitos a serem preenchidos. E no parágrafo 2º desse artigo fala o seguinte: são de iniciativas do governador do estado as leis que disponham sobre. E um desses sobre é o quê? Provimentos e cargos da Polícia Militar. Então, senhores, o momento em que os deputados entraram com essa iniciativa de lei complementar e ela foi aprovada, ela já foi aprovada e vada de vício e por isso ela foi declarada inconstitucional. Com isso, senhores, retornou-se ao dispositivo anterior, ou seja, a altura anterior, 1,60 m para femininas e 1,65 m para os masculinos. O que acontece, senhores? Acontece que os senhores forem verificar no site da Alesc ou PGE, ou qualquer busca que você for fazer na internet sobre a Lei 587/2013, ainda está lá o que está previsto na Lei 748/2019. Porém, saibam que essa lei foi declarada inconstitucional. Ou seja, se cair no concurso, esta questão ela vai ser uma questão divergente, caso ainda esteja publicado lá na lei ainda da forma que está hoje, se você abrir o site, tá certo? Então preste atenção nisso aí, porque se cair na sua prova, vai dar algum recurso, vai acontecer alguma coisa, né, que vá anular essa questão, caso eles não tenham alterado ainda lá na lei. Porém, o que eu quero deixar claro aqui para os senhores? Senhores, eu tenho 1,55 m, sou feminina. Infelizmente, você não está dentro dos requisitos da PM, tá certo? Pode mudar isso ainda no futuro? Pode, mas aí a lei tem que ter, né, o seu rito de formulação correto, tá certo, senhores? Um outro detalhe, quem foi embasado por essa lei, quando fez o concurso, teve um efeito ex nunc. O que é o efeito ex nunc? Foi um efeito que, para esses aqui que foram beneficiados por essa lei, nós não vamos alterar nada, mas daqui para frente volta ao dispositivo anterior, tá certo? Então, aqui fica toda essa celeuma aí sobre a altura, bem desenhado, bem discriminado para os senhores, tá certo? Vamos lá, vamos continuar aqui, senhores, vamos lá. Então, no inciso 5, fala o seguinte: possuir peso proporcional à altura conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, por meio do índice de massa corporal. Senhores, então o que é isso, senhores? O senhor está um pouco gordinho, o senhor, né, não está, né, dentro desse índice. Então, corra atrás. Por quê? Aonde vai ser verificado esse índice de massa corporal? No exame de saúde, né? Exame de avaliação médica. Então, fique ligado, senhor. Não, eu vou só estudar aqui, vou ficar sentadinho na cadeira e azar. Não, o senhor tem que estar estudando e o senhor tem que estar treinando, pois tem o TAF, que reprova muitos candidatos, e o exame de saúde, que são uma das fases do nosso concurso. Tá certo, senhores? Beleza? E lá na lei vai ter lá qual é o índice de massa certinho, qual é a fórmula, né? Me desculpe, não na lei não. Lá no edital você vai verificar qual é a fórmula que você faz para saber se seu índice de massa corporal está dentro ou não, né, do que preconiza no edital. É bem simples o cálculo, tá certo, senhores? Vamos lá. O inciso 6, senhores, fala o seguinte: ter a idade mínima
de 18 anos completos, até a data de inclusão. Senhores, então veja bem, se você tem 17 anos, você é um ser aí de outro mundo aí que se formou na, na faculdade, na graduação, com menos de 18 anos, porque eu falo que é um ser do outro mundo porque o camarada tem uma capacidade aí intelectual acima da média. Você se formou, o que que acontece? Você pode fazer a prova com 17 anos? Pode. Porém, até a data da inclusão, até a data da matrícula, para você incorporar na PMSC, você tem que ter 18 anos. Tá certo, senhores? Então, na prova, fiquem ligados que pode vir um pega-ratão falando assim, ó. Um cidadão com 17 anos não pode fazer a prova para a PMSC. Então, essa proposição ela estaria errada. Ele pode fazer. O que ele precisa ter? É 18 anos até a data da inclusão. Tá certo, senhores? Vamos lá, inciso 7. Não ter completado a idade máxima de 30 anos até o último dia de inscrição no concurso. Senhores, ou seja, tem que ter 29 anos, tá certo? Aí você tá lá com seu amigo, é que eu vou fazer a prova da PMC, tá, mas quantos anos você tem? Aí eu tenho 30. Então, tu não vai poder fazer a prova, meu amigo. Por quê? Porque até o último dia de inscrição, você tem que ter 29 anos, ou não ter completado 30 anos. Se eu não completei 30 anos, o que eu tenho? Eu tenho 29 anos. Tá certo, senhores? Não vamos cair nessas bobagens aí que tem na lei, na forma que foi transcrita a lei, e o camarada acabar ou perdendo de fazer o concurso, ou numa questão boba, cair nesse tipo de pegadinha que fazem muito. Tá certo, senhores? Vamos lá, inciso 8º, senhores. Fala o seguinte no inciso 8º. Não ter sido condenado por crime doloso com sentença condenatória transitado em julgado. Então, senhores, na sua prova, fique bem atento para eles não terá esse crime doloso para crime culposo, tá certo, senhores? Bem como, pense bem, é crime doloso, não fala qual é o crime, não fala qual é o quanto de pena, pois pode vir uma questão, não ter sido condenado por crime doloso com pena superior a 2 anos. Essa questão ela estaria errada, porque ali ele fala crime doloso, está aberto, não fala pena. Tá certo, senhores? Vamos lá. Inciso 9, senhores. Não exercer ou não ter exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Senhores, aqui a gente está falando do camarada que é um terrorista, faz parte de uma seita, algo que é contrário à segurança nacional, tá certo? E ele não pode ter o quê? A exercido atividades prejudiciais, tá certo? É um pouco amplo, um pouco esparso? É, mas já é um dispositivo para tentar, né, balizar quem vai entrar na PMSC, tá certo? Inciso 10. Ser aprovado e classificado no exame de avaliação de escolaridade por meio de prova escrita. Então, senhores, é por óbvio, né? Todos que forem adentrar na PMSC têm que passar aí pela prova, ser aprovado primeiramente e classificado. O que é classificado? Você tem que estar dentro do ponto de corte, tá certo? O ponto de corte vai ser 2.500 candidatos, 2.500 candidatos, e você tem que estar dentro desse ponto de corte para poder fazer as demais fases do concurso, tá certo, senhores? Inciso 11. Ser classificado por títulos quando exigido no edital de concurso público. Senhores, títulos basicamente vai ser cobrado para os capelões e para os pessoal de saúde. Porém, se houver uma alteração aí nos nossos dispositivos no futuro, pode ser que cobrem títulos. Inciso 2. Ser aprovado em exame de capacidade técnica quando exigido no edital de concurso público. Senhores, estão aqui outro requisito que é exigido para capelães e oficiais de saúde, tá certo? Vamos lá, senhores, agora aqui, vamos do inciso 13 até o 16, numa ordem aqui, bem rápida para a gente explicar cada um. Ser considerado apto no exame de saúde, médico e odontológico, ser considerado apto no questionário de investigação social QIS, ser considerado apto no exame de avaliação física e ser considerado apto no exame de avaliação psicológica. Então, senhores, olha só. A gente fez a prova, a gente passou no concurso, a gente estudou aqui pelo Implacável. Fui, né? Com certeza vai estar já entre os 100 primeiros ali. O camarada se dedicou. Principalmente quem vem para o Implacável e estuda com a mentoria Prêmio, que quem vos fala é o coordenador, tá certo? Nessa mentoria a gente faz todo o seu cronograma de estudo, damos acompanhamento, fizemos mini simulados. Mas vamos lá, senhores, olha só.
Passei no concurso, tá? Fiz a prova. E agora, senhor, o que acontece? Deu? Tô dentro da PM? Não, senhores, tem outras fases. Ou seja, ser considerado apto no exame de saúde é que lá no edital vai ter um rol de exames que vão pedir para os senhores. O que eu quero deixar bem claro aqui? É um rol de exames médicos e odontológicos, tá certo? Não é só médico. Ah, senhor, eu só tenho cárie no dente, todos os dentes vão fazer canal, vou passar. Não vai passar. Então o que os senhores têm que fazer, senhores? Vai verificar, faz todos os exames, tem alteração, vai no especialista. O especialista vai te dar ok se você pode ou não entrar na PMSC. Se você chegar no dia do exame de saúde sem nenhum parecer de um especialista, caso tenha uma alteração nos seus exames, você vai receber o inapto de imediato. E aí vai ter que correr atrás com recurso administrativo e, quiçá, um mandado de segurança. Tá certo, senhores? Então vamos economizar dinheiro com mandado de segurança, nos precavendo com essas informações que eu estou passando para os senhores. Tá certo? Outro detalhe, fala aqui, questionário de investigação social. Pelo amor de Deus, senhores. O QIS. O que é o QIS, soldado Doce? O QIS é um questionário, é uma folha que a Agência Central de Inteligência vai entregar para o candidato, onde ele vai preencher seus dados e responder todas as perguntas que ali estão. Por quê? Essas perguntas serão verificadas posteriormente e caso o senhor tenha alguma coisa que não tenha colocado ali e esteja devendo, ou caso o senhor não tenha, né, uma conduta ilibada no seu meio civil, na sua vida particular, o senhor vai ser inapto ou, né, vai ser a qualquer tempo excluído lá na frente lá por conta, né, do QIS, tá certo? Ele te acompanha por um longo período. O QIS não é momentâneo, ele acompanha tanto até o momento da matrícula, durante o curso e pós-curso, tá certo? Então, se você verificar na lei aqui, tem esse dispositivo informando isso sobre o QIS. Por isso que é muito importante os senhores, no momento que preencher o questionário, responder todas as perguntas de forma transparente, sem omitir nenhum tipo de situação. Tá certo? Ah, mas é uma coisa tola, soldado Host. É uma coisa tola. Foi uma pedra que eu joguei lá na casa do vizinho, tinha 15 anos, quebrou a vidraça, ele foi lá, fez um BO lá no meu, contra a minha pessoa, no meu nome. Informe, senhores, tá certo? Informe para não haver nenhum tipo de problema, tá certo? Vamos lá. Ser considerado apto no exame de avaliação física, o famoso TAF, né, senhores? Os senhores sabem que o TAF da Polícia Militar de Santa Catarina, ele tem um índice de reprovação de 30 a 40% dos candidatos. Tá certo? Ah, eu passei lá em 2000. Não quer dizer que o senhor vai ficar fora das vagas, senhores. Por quê? Por conta que o pessoal está só estudando e muitas vezes não está treinando. Ou até mesmo, às vezes, o camarada é muito bem preparado fisicamente e ele não sabe fazer os exercícios. E aqui no Implacável, nós temos um acompanhamento aqui com videoaulas explicando como é cada exercício para o TAF. Então, eu tô com dúvida como é que é o meio sugado. Tá lá o professor de educação física executando o exercício e dando dicas de como executar esse exercício. Tá certo, senhores? O Implacável, ele foi além do previsto, não ficou só até a prova, ele foi pós-prova. Tá certo, senhores? Vamos lá, outro detalhe aqui. Ser apto no exame de avaliação psicológica. Senhores, o último concurso rodou na prova, né, foram inaptos por volta de 50% dos candidatos. Então, assim, senhores, eu sei que muitas vezes o camarada é inapto no exame de avaliação psicológica porque ele está nervoso, porque ele nunca viu aquilo ali na vida, ele não tem noção do que é. Realmente existe isso, tá, senhores? O que nós aqui do Implacável pensamos? Pensamos em um psicólogo para dar dicas sobre avaliação psicológica. Não é fazer o exame de avaliação psicológica, senhores. Não é burlar o sistema, é dicas. Senhores, antes da avaliação psicológica, calma, né? Tire suas dúvidas com o avaliador, não seja precoce. Então, preste atenção no que está sendo perguntado, preste atenção no que está sendo proposto, tá certo? Então, fique atento a esses detalhes. Senhores, inciso 17. Atestar por exame toxicológico de larga janela de detecção que não utiliza droga ilícita. Senhores, olha só. Normalmente nos editais,
eles solicitam a janela que esse exame ele quer atender. O que seria esse exame, senhores? É um exame de sangue? Não. É um exame de urina? Não. É um exame onde será retirado pelos do seu corpo, normalmente da canela, e com esses pelos serão feitos um exame que consegue ter uma janela de detecção de até 180 dias, tá certo? Então, sim, senhores, se o senhor tem problema com o toxicológico, lá no edital vai dizer quais são as listas, né, de psicotrópicos que não pode estar ali no seu exame. Os senhores, né, então, primeiramente, né, já mudem a sua forma de pensar, a sua forma de querer se querem vir para a PMSC, tá certo? E um outro grande detalhe, não adianta chegar lá com todos os pelos do corpo depilados, como já teve aí cidadão que tentou burlar o sistema dessa forma, que não vai adiantar. Ele vai ter que esperar o pelo crescer ou ele vai ser considerado inapto, pois se ele não entregar o exame na data prevista, ele será inapto. Tá certo, senhores? Então preste atenção. A gente fala, parece brincadeira, mas isso acontece, tá certo? Senhores? Acontece. Sempre tem um camarada querendo, né, dar o golpe. Ah, não adianta chegar, eu vou fazer o exame e já chega um pacotinho de pelo para entregar lá pro examinador, tá certo? E normalmente esse exame, ele é feito, né, de forma particular pelo candidato em uma empresa privada. Essa empresa privada, com certeza, tem todas as homologações necessárias para realizar o exame, né, no cidadão. Então, beleza, senhores? Vamos ficar atentos nesse detalhe aí. No inciso 18 fala o seguinte, senhores. Possuir carteira nacional de habilitação, CNH. Olha só, a lei ela fala só CNH. O edital ele pode trazer o complemento, uma carteira B, categoria A, pode, tá certo? Então você tem que verificar o edital. No meu edital, em 2013, senhores, pediu categoria B, tá certo? Vamos ficar atento nesse detalhe. Outra situação, senhores. Esse documento, quando é que vai ser entregue, senhor? Vai ser entregue na data da matrícula. Passei na prova. Passei na prova hoje. Senhores, no mínimo 3 a 4 meses até a data da matrícula e inclusão, se tudo der certo conforme previsto. Então não há problema. Não há problema, senhores. Dá tempo de fazer uma carteira de motorista. Tá certo? Então fique atento. Ah, mas senhor, eu perdi minha carteira porque eu tomei 300 mil pontos, etc. Aí paciência, né, senhor? Aí não tem o que fazer. Não tem como pegar pela mão e ajudar o camarada. Tá certo? Vamos lá, senhores. Agora, senhores, vamos falar aqui do inciso 19, que fala o seguinte: comprovar, nos termos do edital, o nível de escolaridade exigido pelo quadro em que pretende ingressar, mediante a apresentação de fotocópia autenticada, de certidão de conclusão ou de diploma do curso superior correspondente, registrado no órgão competente. Senhores, então, quando os senhores forem ser matriculados novamente, aviso, né? Você tem que apresentar o quê? A certidão de conclusão ou diploma do curso superior correspondente. Né? No caso, para soldado da Polícia Militar de Santa Catarina, exige-se que seja bacharel, licenciatura ou tecnólogo. No caso de oficiais da PMSC, exige-se que seja o bacharel em Direito. E no caso da área de saúde, exige, né, o diploma conforme aí a área de atuação, seja médico ou odontológico, tá certo? Beleza? Então vamos ficar atento. E para oficiais bombeiros, exige-se bacharel ou licenciatura em qualquer área. Então fiquem ligados aí que tem esse detalhe aí do oficial da PMSC para o oficial do BM. Tá certo, senhores? Pode ser que o senhor esteja aí, né, estudando, visando o bombeiro militar. Tranquilo? Vamos lá. Inciso 20. Comprovar, nos termos do edital, a habilitação e especialidade médica ou odontológica mediante apresentação de fotocópia autenticada de certidão de conclusão ou diploma do curso correspondente registrado no órgão competente para ingresso nos quadros de oficiais de saúde. Então, senhores, já falamos, né, sobre esse assunto no inciso anterior. Tranquilo. Vamos lá. Inciso 21. Ter boa conduta comprovada por certidões da Justiça Comum, estadual e federal, militar, estadual e federal e eleitoral. Senhores, o que é isso? O que é ter boa conduta? O camarada vai pegar, vai entrar nos sites, né, desses órgãos, por exemplo, Justiça Comum do Estado de Santa Catarina, vai entrar lá, vai digitar o seu nome lá, vai aparecer se o senhor está respondendo algum processo ou não,
vai aparecer se o senhor já foi condenado ou não. Então é isso que a gente quer quando você vem entrar na PMSC, é essa documentação que a gente quer que o senhor entregue, tá certo? Então é só entrar em cada site e verificar. Ah, senhor, eu deixei de votar na última eleição, não vou poder entrar na PM? Não tem nada a ver isso, o senhor vai entrar lá no site do TSE, TRE, vai verificar qual é a pendência, no mais vai pagar uma pequena multa e vai regularizar a sua vida. O que acontece, senhores? Do momento da prova até a data da matrícula tem tempo para fazer tudo isso, senhores, tá certo? Então fiquem atentos. Outro detalhe aqui no inciso 22, senhores. Estar em dia com as obrigações eleitorais mediante apresentação de certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, olha só, num ponto, senhores, querem verificar se você está respondendo a algum crime na Justiça Eleitoral. No outro, querem verificar se você está quites com a Justiça Eleitoral. Tá certo? Beleza? Tranquilo, né, senhores? Vamos lá. Inciso 23. Apresentar conceito favorável do seu comandante, chefe ou diretor quando o candidato for militar estadual ou federal. Senhores, é o quê? Você é militar do Exército Brasileiro, você vai solicitar um ofício do seu comandante com conceito favorável. Senhores, na prática isso, nenhum comandante pode impedir o senhor entrar na Polícia Militar de Santa Catarina, tá certo? Então isso é um inciso que está ali no artigo 2, porém, de forma usual, ele não vai ter muita força, tá certo? Senhores, inciso 24, comprovar a inscrição no respectivo Conselho Regional para ingresso no quadro de oficiais de saúde. Tranquilo. E aqui, inciso 25, senhores. Não possuir tatuagem ou pintura em extensas áreas do corpo ou em partes expostas ao público, quando do uso de uniformes militares de qualquer modalidade. Senhores, não estava sendo aplicado na prática. O que aconteceu? Já foi solicitado que fosse declarado inconstitucional esse dispositivo, por conta, né, de você ter tatuagens em áreas extensas do corpo. Então, na prática, não está sendo aplicável, tá certo? Aqui no nosso estado ainda, a nossa ação de inconstitucionalidade não foi julgada, porém em São Paulo já foi julgado, então já está sendo utilizada a ação de São Paulo como embasamento. O que ficou aí como proibido de tatuagem para entrar na PMSC? São as tatuagens, pinturas ou marcas que representem símbolos ou inscrições alusivas à ideologia contrária às instituições democráticas, ou que incitem a violência ou qualquer forma de preconceito ou discriminação. Ou seja, senhores, são tatuagens tipo essas aqui, ó. O camarada tá com uma tatuagem tatuada na cabeça que ele é ladrão, outro tá com uma tatuagem de facção criminosa no peito ali, no caso da FDN, Família do Norte, 1533, tatuagem do PCC, 15 da letra P, 3 da letra C e 3 da letra C. Um outro animal aqui com a tatuagem na barriga. Aqui a gente tem uma tatuagem, se os senhores forem ver aqui, que o camarada tá com uma suástica nas costas. E por último, aqui no canto direito, temos a tatuagem daqueles doidos lá da supremacia branca. Ou seja, o senhor tem uma suástica tatuada no meio do peito, na virilha que seja, escondidinha. São tatuagens vedadas. E o próprio STF decidiu que as pinturas extensas podem, com uso do uniforme, não há problema algum. Porém, uma tatuagem que ofenda as instituições e a sua moralidade não serão aceitas. Então, esses são os exemplos aí que eu dei de tatuagens. Tá certo, senhores? Vamos lá. Senhores, agora vamos falar, então, por final aqui, firmar aqui sobre quais são os cursos superiores exigidos, né, para adentrar na PMC. Falei rapidamente ali em cima, vamos bater novamente. Então fala o seguinte, senhores. O artigo 3º fala assim, ó. Para inclusão nos quadros efetivos ativos das instituições militares estaduais e matrícula nos cursos de formação ou adaptação, além de outros requisitos estabelecidos nessa lei complementar, são exigidos os seguintes limites mínimos de escolaridade. Então, senhores, eu falei ali para os senhores, né? Oficiais, bacharel em direito, tá certo? Todos os requisitos que tem por praça, porém, para oficiais da Polícia Militar, do quadro de oficiais da Polícia Militar, bacharel em direito. Para os oficiais do quadro dos bombeiros militares, bacharelado ou licenciatura plena em qualquer área de conhecimento. Tá certo? Lembro que existia
uma outra licenciatura, que era de curta duração. Essa não é aceita, tá certo? Vamos lá. Inciso 3 fala o seguinte, para o curso de adaptação. Então, o que eu queria falar aqui é sobre o curso dos oficiais de saúde e oficiais capelães. Eles não fazem curso de formação, eles fazem curso de adaptação e tem que ter curso superior na graduação da área específica em que vão atuar. Tá certo, senhores? E por fim aqui tem esse quadrinho que eu montei aqui que fala, né, para o curso de formação de soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares. O curso superior de graduação em qualquer área do conhecimento, senhores, reconhecido pelo MEC ou órgão oficial com competência delegada. Senhores, então, bacharelado, licenciatura e tecnólogo reconhecido pelo MEC. Tá certo? Senhores, olha só, dá tempo de eu fazer um curso superior agora até a prova? Não sei. O edital tá para sair, então corram atrás. Porém, eu estou cursando, estou no 8º semestre, eu consigo pegar um adiantamento de colação de grau? Consigo, senhores. Vocês falem com a sua instituição, existem normativas do MEC que dão esse direito aos senhores caso sejam aprovados em concurso público. Então, vá pesquisar aí que o senhor vai ficar bem ciente sobre esses detalhes que o MEC lhe garante. Tá certo, senhores? Senhores, então, por fim, né, ficamos por aqui. Fizemos essa aula aqui para dar aquele start para os senhores, para que venham para o Implacável, para que possam verificar que as nossas aulas são completas. Aqui a gente fez só um en passant, como falamos, né? Damos uma passada por cima. Porém, lá no site da Implacável Concurso, você que adquiriu o nosso curso, prêmio principalmente, o senhor vai ter tudo isso completo, ipsis literis, com diversas questões ali sendo comentadas durante a aula. Tá certo, senhores? Então eu deixo aqui o meu convite para os senhores virem para o Implacável Concurso e fazer parte do nosso time, um time que vai ser aprovado no concurso da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Forte abraço e vamos juntos!